Olá, pessoal! Estamos dando sequência a essa playlist sobre o LibreOffice Writer. Hoje a gente quer mostrar algo que algumas pessoas já me reportaram, acabaram por encontrar quando tiveram alguns trabalhos a realizar, profissionalmente falando, ou mesmo na faculdade. O quê? Texto que precisava ser colocado em colunas ou texto que estava em colunas e eles tinham que trazer para uma única coluna. O que quer dizer isso? Vou mostrar para vocês. Insert T. Teoria e questionamento.odt Libre. Aqui eu tenho um texto e esse texto ele está em uma única coluna, ou seja, a linha começa do lado esquerdo e vai até o lado direito, em toda a extensão da janela, não é? Do documento. No caso de duas colunas, é como se eu tivesse uma página do lado da outra. Então, eu pego esse texto, que aqui está em uma única coluna, e peço que ele seja apresentado no formato de duas colunas, por exemplo. É comum isso em jornais, revistas. Então, você vai ter do lado esquerdo uma coluna, do lado direito outra. É como se tivesse uma página do lado da outra, tá bem? A primeira coisa é saber como que eu faço para colocar um texto em colunas. Exemplo, duas colunas. Então, olha aqui, ó, Ctrl Home. Teoria da evolução. Por que questionar esta teoria científica? Então, aqui está em uma única coluna. Primeiro, vamos selecionar, porque o Writer precisa saber qual parte do texto ele deve colocar em colunas. Eu vou pressionar Ctrl A para selecionar o texto todo. Teoria da evolução. Pressionei Ctrl A, ele começa a ler o que selecionou. E vamos lá, vou pressionar a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Arquivo submenu A. Seta para a direita até formatar. Editar, exibir, inserir, formatar submenu F. Agora vamos descer até o que a gente quer. Texto subalinhar sub, listas sub, clonar forma, limpar forma, caractere, parágrafo, marcador, estilo da página de anotações, colunas. Chegamos, colunas, tá bem? Vou dar Enter. Colunas diálogo. Então, olha só aqui, ó, Insert T. Colunas. Eu estou na janela colunas, ele não fala nada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar Tab, Configurações. vou dar Shift Tab. Colunas. Botão de rotação editável Alt mais N. Ele fala botão de rotação, então você pode subir e descer com a seta para mudar o número que está aqui, só que ele não fala. Então, eu vou digitar o número 2 com alfanumérico. 2. Ok? Então, eu já sei que eu quero que ele coloque tudo em duas colunas. Eu vou dar Shift Tab até OK. 2. OK botão 1. Ok, eu dou Enter. Teoria e questionamento. Vamos ver como ficou? Ó, Ctrl Home. Teoria da evolução. Por que questionar esta? Ó, não coube tudo. Antes ele falava, por que questionar esta teoria, né? Não coube tudo em uma coluna só. Vou descer com a seta. Teoria científica. Aí, ó, tá vendo? Vou descer com a seta. Em branco. Ela não é um dos modelos científicos de maior. De maior. Então, aqui já está em duas colunas. Aí você fala assim, não, eu quero voltar para uma coluna só. Tudo bem. É claro que eu podia dar Ctrl Z aqui, mas não vou fazer isso. Vou selecionar Ctrl A. 1605. Vamos lá. Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Arquivo submenu A. Seta para a direita até formatar. Edit, exibir, inserir, formatar submenu. Aí eu vou descer com a seta até colunas. Demora um pouquinho, né? Texto, espaçamento, alinhar, listas, clonar, limpar, caractere, parágrafo, marcador, estilo da página de anotações, colunas. Depois de anotações, né? Colunas. Vou dar Enter. Colunas diálogo. Aí o que eu faço? Tab. Configurações. Shift Tab. Colunas. Botão de rotação editável Alt mais N. Aqui eu digito o número 1. 1. Que eu quero uma coluna só agora. Shift Tab até OK. 1. OK botão 1. E vou dar Enter. Teoria e questionamento. Agora eu pressiono Ctrl Home. Teoria da evolução. Seta para cima, olha só. Teoria da evolução. Por que questionar esta teoria científica? Voltou para uma coluna. Eu aconselho vocês a fazer exatamente como eu fiz, porque talvez você esteja pensando assim, quando eu dou Enter ali em colunas, eu já digito o número de colunas e dou Enter. Comigo nem sempre deu certo assim. E sempre deu certo da forma que eu mostrei aqui. Mas se vocês descobrirem outras formas, você sabe que o principal para a gente não é a forma com que você faz, mas que você consiga fazer, né? Ok? Obrigado, até a próxima.